nós estamos saindo daqui desta igreja sem nenhuma dívida financeira nem moral. Nenhuma irmã pode dizer: pastor, faltou com respeito comigo. Nenhuma irmã casada, nenhuma irmã solteira, nenhuma adolescente, nenhum jovem, nenhuma criança pode dizer: pastor, faltou com respeito. Alegria te dou da é o Senhor em que nós temos a vitória e nos ajuda contra o mundo. A ação do pastor Samuel Câmara foi pastor que prega o amor, pastor que prega a tolerância. Foi um ato de represália, vingança, essa é a palavra, vingança. Ele agiu como um déspota, ok? Estou falando aqui não mais como um assembleiano, não mais como um membro da Assembleia de Deus, e não tendo mais ele, não reconhecendo ele mais como meu pastor presidente. Não considero que ele esteja mais, e que eu esteja mais debaixo da sua cobertura espiritual, e nem quero estar abaixo da cobertura espiritual desse senhor. Ok, irmãos? Então, resolvi gravar este vídeo, demonstrar minha indignação, porque a minha saída foi como um cão. Eu comparo como um cão que foi enxotado. E se não fosse o pastor coordenador me dar esse direito, porque nós temos o direito. Meus irmãos e amigos que assistirão esse vídeo, vocês não têm ideia do quanto nós choramos, do quanto nós nos desgastamos emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, no exercício do pastorado. Nós nos doamos, nós nos apegamos à obra de Deus e nós nos doamos. São 13 anos que eu venho me doando pela obra de Deus. A gente sente a dor das nossas ovelhas, a gente sofre com as nossas ovelhas. Muitas das vezes a gente deixa de se beneficiar para beneficiar as nossas ovelhas. A gente gasta tempo, muitas das vezes a gente abre mão do nosso tempo de trabalho, nosso tempo que deveríamos destinar a nossa família para atender as ovelhas, visitando, orando por elas. E não somente as ovelhas, mas a comunidade ao redor da igreja, né? Mas eles lá de cima, do alto do trono deles, não sabem o que nós passamos aqui. E o pago que eles nos dão é esse. Mas Deus é justo. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Amém? Então, eu resolvi gravar este vídeo com meu coração muito indignado pela falta de respeito para com a minha pessoa. Eu não sou o único. Vários pastores ontem foram enxotados de seus templos. Vários pastores. Então, venho aqui demonstrar a minha indignação pela falta de respeito, de consideração, de reconhecimento da parte desta liderança. Não quero excetuar ninguém aqui, né? Não quero direcionar essa minha indignação somente ao pastor Samuel, seu filho, mas a toda a diretoria, inclusive pastor Daniel, pastor da região sul. A decisão da minha saída e dos demais pastores, eu não chamo de saída, eu chamo de expulsão. Ela partiu também dos demais. Houve uma reunião e eles foram coniventes, eles aprovaram a nossa saída. Então é direcionada esta minha indignação ao pastor Daniel. É melhor nem dizer o que vem na mente agora. A paz do Senhor,
Deus está conosco, o trabalho continua e nós vamos sim continuar pastoreando. Olá, meus irmãos, graça e paz. Sou o pastor Frank Lima e durante 8 anos eu fui o pastor mais novo da Assembleia de Deus, Templo Central, aqui do Ceará, que no Rio Grande do Norte é Missão, em Belém do Pará é Igreja Mãe e em São Paulo é Belenzinho, aquela principal de José Wellington Bezerra da Costa, que é presidente da CGEDB. E durante mais de 10 anos fui pregador itinerante, morei em São Paulo, começando por Carapicuíba, vizinho a Alphaville. Estive fazendo parte com o pastor Ivanildo de Carapicuíba e depois fui para Cubatão, região praiana de São Paulo, e fiz parte com o pastor Romualdo e pastor Fabiano. Durante esse período, estive pregando em igrejas em São Paulo, Rio de Janeiro, vários estados, em vigílias como do Ezequiel Pires, chamado Vigília que Abala São Paulo, e estive em contato com pessoas da rua Conde de Sarzedas, que é a Rua dos Evangélicos, onde ali recebi uma profecia de Araci Miranda, no meio da rua, a irmã de Davi Miranda, o presidente da Deus e Amor, me fazendo o convite para integrar os Gideões Missionários, pregar naqueles eventos dos Gideões. Isso foi em 2008, essa profecia, eu só fui em 2011. A primeira palavra que falei lá ainda era o presidente pastor Cezino Bernardino e Reuel Bernardino, seu filho, vice-presidente, está aqui no canal, pregando nos Gideões Missionários. E estive pregando nas igrejas de Camboriú e Balneário, onde o pastor Reuel, vice-presidente, fez a agenda e numa reunião de obreiros, de pastores na terça-feira, disse: perguntem o que quiserem ao pastor Frank, esse homem sabe tudo. Na verdade, sou apenas um estudante da palavra, a vida toda estarei aprendendo. Meus queridos, o meu querido irmão garimpeiro da informação, jovem, Felipe, enviou para mim esse vídeo do pastor Valdir, lá de Belém do Pará, que trabalhava com o presidente Samuel Câmara. Eu queria fazer algumas observações aqui com vocês. Primeiro, ele disse que ele não deixou dívidas nem morais nem financeiras. Um homem ilibado, abnegado, dedicado, zeloso, cuidadoso, observador, podemos dizer vigilante, sóbrio, maduro, experiente, de bom caráter. Estava ali somando com o pastor Samuel. Ele disse que as mulheres casadas e as solteiras e os jovens e os adolescentes, eles não poderiam dizer que ele faltou com respeito. A mesma coisa eu também digo. Eu lembro que quando eu retornei de São Paulo, aqui para Quixeré, região Jaguaribe, Ceará, estava morando em uma casa, numa rua chamada Zacarias Ferreira, e do meu lado tinha uma vizinha, uma senhora que estava sempre com 2 netas que ela tinha. Era pré-adolescentes, as 2 netas dela, mas ainda uma delas era criança, a outra já era adolescente. Eu lembro que as 2 gostavam muito de mim. Foi um período que eu ainda, foi 2000, por volta de 2014, eu ainda montei uns dias uma locadora de vídeo aqui. E ela sempre ia na locadora e era criança, às vezes eu dava alguma moedinha para elas, porque elas eram enteadas do Miguel, que o Miguel era o padrasto delas, amigo da gente, cliente da locadora, e a gente era vizinho. E elas eram crianças, e às vezes eu via ela pedindo a moeda à avó, e eu sempre recebia moedas ali, dava alguma moeda, alguma vez, principalmente para mais pequena, né? E elas gostavam bastante de mim. E eu lembro que era a Bia e a Aline. Eu lembro que um dia eu falei para a mais novinha, eu disse: olha, Aline, se chegar algum titio e dar um beijo na sua cabecinha, aí tudo bem. Mas se botar a mão no seu corpinho, passar a mão no seu corpo, você avisa a vovó que é para chamar a polícia, que é errado, não pode fazer isso, tá bom? Então, assim, eu louvo ao Criador que 8 anos sendo líder de igreja, pastoreando igreja no interior do estado, e mais de 10 anos pregando, nos lugares onde me hospedei, eu não vi as mulheres direito. Eu não olhei direito. Até já falei no canal que testemunharam isso. Uma pessoa que testemunhou foi a esposa do irmão Jesuíno, lá de Santa Maria, Rio Grande do Norte, cidade do sogro do Jesuíno, meu amigo,
que fazia produções de imagem e de áudio. E 3 dias que eu estive ali hospedado, no 3º dia a esposa me chamou o Jesuíno e disse: esse é um santo homem de Deus. Nem me notou aqui, estava ali só orando e lendo a palavra. Então, meus queridos, é o perfil desse obreiro aqui, Valdir. Ele sempre foi uma pessoa dedicada. O pastor Valdir, ele foi removido das funções pastorais pelo presidente Samuel Câmara. Irrevogavelmente, não adianta pedido, não adianta, foi expresso, foi escrito em documento, foi autorizado, foi ordenado por um pastor coordenador que fizesse isso, removesse ele, retirasse, assim como, vou fazer uma ilustração aqui, como um tumor retirado, removido cirurgicamente do corpo de alguém, porque parece que está fazendo mal. É como se ele estivesse sendo nocivo para o ministério. Ele se posicionou contra o aluguel do ginásio, o centro de convenções da Assembleia de Deus, que foi construído com dinheiro de dízimos e ofertas e foi alugado para o governo do estado para patrocinar a COP30, para eventos culturais e coisas ali, em que não só ele, mas dezenas de outros pastores e milhares de crentes se posicionaram contra ali. Mas ele foi um dos que pagaram o pato, ele e alguns outros líderes. E a COP30 é um fiasco, é uma forma em que a elite global está querendo serem donas de tudo que nós temos. Eles querem posteriormente nos cobrar impostos pelo sol, pela vitamina D que o Criador nos deu. Eles querem ser donos, não é comprar, é ser dono de toda a nossa água, para que a gente pague imposto até da lágrima, que toda a água, eles dizem que não sabemos cuidar da nossa água, e que toda a água eles querem para eles fazerem Coca-Cola, para trabalharem com a Nestlé, para vender na garrafinha, eles querem dominar tudo, ser tudo da iniciativa privada. Na verdade, eles querem ser os novos Noés. Eles querem, como Bill Gates, por exemplo, eles fizeram um banco de sementes, as sementes boas, e agora eles passam para todo mundo as transgênicas. Quem tiver semente boa é preso como contrabandista de semente, como alguém que é ilegal. Criaram leis para tomar o mundo para eles. É 1% do mundo. 600 mil pessoas de 13 famílias, que vai da família Kennedy à família McDonald. Os piores, JP Morgan, Rothschilds e Rockefellers. Eles querem o mundo para eles, então eles criam a chamada sustentabilidade. Dizem que o planeta está insustentável, e a sustentabilidade é regrar todo mundo, não as empresas que poluem o céu atmosférico, as montanhas e os oceanos, não. É simplesmente culpar a humanidade e, se possível, criar vírus e exterminar essa população, deixando apenas 1%, começar um novo reset, porque simplesmente eles querem diminuir a população para a chegada do anticristo, porque ele não é onipotente, nem onipresente, nem presciente, ele precisa de todos esses dados em computador, para que impressão facial, impressão digital, tipo sanguíneo, tudo. Todos os dados através das redes sociais, Facebook, X, Twitter, o Instagram e tudo que é rede social. Ele pegar isso aí, o antimessias reinar aqui na Terra e controlar as pessoas e ter um chip que controle todo mundo. Mas se você não tem esse conhecimento referente à Escritura e referente ao andar da carruagem da nova ordem mundial, eu não vou entrar nesse assunto. Eu apenas quero dizer que o seguinte, a COP30 é uma desgraça que aconteceu lá. E aos eventos culturais e as danças e as coisas que aconteceram chocaram muitas pessoas em Belém do Pará, não é? E aí o seguinte, o Valdir, ele dá testemunho, o pastor Valdir, ele dá testemunho que ele nasceu no Evangelho. Com 16 anos ele afastou-se, mas ainda jovem retornou novamente e dedicou-se. E que foi ordenado pastor, disse ele há 14 anos atrás, e que há 13 anos dirigia a congregação. Eu não sei se lá a congregação se refere como aqui Fortaleza, Ceará, que na capital tem as congregações. São igrejas polos grandes e que os dirigentes lá eram, até uns anos recentes, presbíteros. Acho que foram ordenados evangelistas e dirigiam essas igrejas chamadas congregações. Mas pelo que ele fala, eu creio que era presidente de campo, como eu também.
presidi. Aí ele fala que dedicado, né? Aí ele diz o seguinte: no caso ele afastou-se do evangelho com 16, e eu de 16 para 17 eu me cheguei ao evangelho. Eu não nasci em berço evangélico, eu nasci no berço católico, e aí fui para o evangelho. Aí ele diz o seguinte: quando ele fala que há 14 anos tinha sido ordenado, há 13 anos pastoreava, esse homem foi aprovado pelo sistema, totalmente aprovado. Uma pessoa que o sistema confiou nele. E eu lembro que eu pastoreava igreja de 97 a 2001. Era, 97 a 2001. E eu não empurrava com a barriga. Eu comecei no primeiro campo, rejeitei dirigir campos grandes. Eu comecei em 2 distritos e recebi convite para pastorear até Cidade Rica, em São Paulo, e não aceitei. E eu lembro que depois de 4 anos, que era uma eternidade, eu dirigi até 3 cultos por dia. Eu era muito dedicado. O vice-presidente me chamava de obreiro dinâmico. E aí eu conversava com João Bezerra da Silva, que era presidente do campo de Itauá, que eu trabalhei 1 ano e 7 meses em 2 distritos, depois mais 6 meses abrindo um trabalho no outro distrito, a convite dele. Isso depois de ter sido convidado para 2 cidades que eu não aceitei e continuei ali. Eu até pensava que se eu trabalhasse em lugares difíceis, lugares pobres, eu seria bem visto pelo sistema. Não, o sistema valorizava aquele que tinha um olhão grande, queria cidades grandes e queria ostentar. Aí o sistema valorizava, né? A liderança, a diretoria fazia isso. E eu lembro que João Bezerra da Silva, pastor coordenador do setor de Itauá, ele começou a pedir a minha congregação, a minha consagração de ministro, lá na congregação de Marrecas, que é um lugar que não tinha igreja, e nós fundamos um trabalho lá. E ele ligou para o pastor presidente, eu lembro ele dizendo: olha, o pastor Frank aqui, ele é um verdadeiro líder, não me impediu nada. Aqui eu faço o culto de avivamento na quarta-feira. Toda quarta ele vem pregar. Jesus já batizou todo mundo. Não tem mais quem precisa ser batizado. E eu, Frank, eu tenho as pregações gravadas em fita cassete lá das quartas-feiras, né? E ele disse, ele já ganhou várias almas, já batizei 10 almas, 10 pessoas, né? Ele já fez um trabalho aqui, né? Trabalho extraordinário e tudo. Mas ele disse que ele conversava comigo, ele sempre pedia a minha consagração, e eu pastoreando, passou 4 anos pastoreando para ser consagrado, e ele disse que sempre havia alguém que ficava querendo falar contra mim. E inclusive, na época ele disse, tem era secretário, né? Era secretário da convenção aí, que fica impedindo. Era um chamado Adonias Ângelo Barros, um baixinho, um senhor lá, que ele botava gosto ruim. Mas aí eu fui ordenado e ele disse, pronto, você foi aprovado. Quando você está pastoreando, e geralmente às vezes leva 4 anos sendo observado, e quando você é aprovado em tudo, então eles consagram porque você agradou, você é aprovado, né? Então esse homem aqui, ele foi aprovado. Ele foi aprovado. E então vamos lá. Aprovado pelo sistema. Pastor Valdir e Belém do Pará. O pastor coordenador ligou para ele. E ele falou do pastor coordenador, disse que estava com o carro no Lava Jato, e o coordenador dos setores ligou para ele e disse que tinha de falar com ele urgente. Ele disse que quando terminou a lavagem do carro, foi falar com o pastor. E ele disse, pastor Valdir, eu recebi uma ordem expressa e direta do presidente Samuel Câmara para simplesmente remover você do seu cargo de pastor da igreja. Essa ordem é para ontem, ou seja, tinha sido naquele dia, mas para ontem quer dizer, é urgentíssima, para você entregar a igreja que você dirige. A ordem não era para eu simplesmente conversar com você e dizer para você fazer culto de despedida, era simplesmente para eu ir levando o novo pastor, nem te dar chance de você se explicar, eu mesmo explicar, eu falar lá, né? Eu já remover você do cargo de pastor, já pôr outro no teu lugar, mas eu sou seu amigo, e aí eu vou dar essa chance de você se despedir do culto, né? De você fazer o culto de despedir, que você foi removido, né?
do quadro dos pastores, removido do pastor de congregação. Você é retirado da sua congregação, você perdeu o direito de dirigir a congregação. E aí ele disse que foi dolorido, foi um culto de despedida bastante dolorido. Aí, quando o pastor mandou o coordenador, isso aí chama-se hierarquia. O Samuel Câmara não trabalha só, trabalha com a diretoria. E essa diretoria tem, por sua vez, os pastores coordenadores, subcoordenadores e os pastores de setores e vai por aí afora. Essa é a forma que o sistema trabalha. É aí que está a colmeia. É aí que está a base desse sistema. A base não, eu posso dizer assim, o pico do sistema é a liderança do sistema. É assim que o sistema trabalha. Inclusive, é falado, na Assembleia de Deus, por exemplo, eu aprendi que o céu tem uma hierarquia e que Deus é o primeiro, é o maior da hierarquia. Do lado dele, compondo o topo da pirâmide, está Jesus e o Espírito Santo. E aí, abaixo na pirâmide, no cume da pirâmide, temos Miguel, o arcanjo, que é único, é da guerra, da batalha. Do outro lado está Miguel, o anjo da revelação, o maior, que revelou o nascimento de João Batista e de Jesus também, revelando para José e para fugir para o Egito e tudo. E o Miguel e o Gabriel, que é o anjo da revelação, que alguma vez precisou da ajuda de Miguel, porque estava sendo contido pelo príncipe da Pérsia. E aí o seguinte, mais abaixo, vamos ter o quê? Os serafins voando em volta do trono de Deus, segundo a visão do profeta Isaías. E vamos ter mais abaixo os querubins que portam as coisas do altar de Deus. E vamos ter depois disso a classe de anjos. E depois disso os homens. E depois disso os demais exércitos que o Criador criou da natureza e tal, enfim. Só que não é redondo assim. O Criador, ele não é três dividido, ele é um. Ele pode se manifestar como... Mas não vou entrar bem nessa doutrina agora, só dizendo aqui. O Criador, ele é um. E ele pode se manifestar como filho, como se manifestou, e o seu espírito que abrange o mundo está nele, é dele. Ele é um. Assim como eu também sou um, sou uma tricotomia. Eu sou corpo, alma e espírito. A minha carne representa o Messias Jesus. O meu espírito representa o espírito do Criador, digamos assim, né? E digamos que a minha alma, por exemplo, eu tenho amor, eu tenho filhos, né? Eu tenho filho, eu sou pai, eu sou filho, eu sou espírito. Então, é mais ou menos isso. Então, os anjos é como extensão do poder do Criador, é tudo conectado com o Criador. O Criador pode fazer surgir a quantidade de anjos que ele quiser, ou de seres que ele quiser, na hora que ele quiser. Eu não acredito numa hierarquia, eu acredito em alguém que é dominador, que é poderoso, que tudo faz a partir do nada, mas essa forma redonda de hierarquia, eles pegam como exemplo para poder fazer hierarquias humanas, porque sempre foi o nojento governo humano através de hierarquia. Sempre tinha o rei, tinha os seus conselheiros, tinha os seus governadores, tinha senadores, tinha como os impérios, sempre havia isso aí. Então, o sistema para funcionar é preciso desses homens, é preciso dessa cúpula, porque aí não precisa de amor, não precisa de entranha, de misericórdia, de sentimento. Basta a ordem, basta assinar um documento, basta apenas... Não precisa nem se chegar no presidente, olhar nos olhos e dizer tenha piedade, tenha misericórdia, não faça isso comigo, não. É a forma que o sistema trabalha. Essa hierarquia que eles fazem do céu é falsa, não existe. Não é assim. Deus não é uma hierarquia. Não é dessa forma. O Criador é soberano, né? É onipotente, é onisciente, é presciente, é necessário. Estou falando do Criador. O Criador fez tudo, mas o homem criou Deus. Então o Deus que você conhece das igrejas do século XXI, esse Deus aí não é o Criador. Esse Deus aí, ele é mais parecido com o Deus que criaram do Antigo Testamento, que não é o pai do Messias, nem o Messias o chamou de pai. Mas em João 8,44 chamou ele de diabo, de adversário. Falou para os fariseus, vós tendes por pai o diabo. Era outra coisa diferente. Aquela coisa que apareceu para Salomão em uma nuvem escura, e não era o Shekinah reluzente como o latão reluzente, o Shekinah brilhoso, não. Era nuvem escura e disse,
Faça o templo que o Criador nunca permitiu. E antes de você e depois de você não haverá homem mais sábio. Quando Jesus apareceu enviado pelo Criador, disse: aqui está quem é maior do que Salomão e maior do que o templo. Então, já desfez da palavra daquele Deus de Salomão. Então, essa coisa de hierarquia. Um ex-agente do FBI, David Icke, ele disse que isso chama-se metodologia sistêmica. Através dessa forma que o sistema trabalha com hierarquia, um presidente, ele governa o país desde o seu assessor até mesmo ao gari da prefeitura. É como se fosse um bolo repartido às fatias, digamos assim, para o Senado, para a Câmara Federal, para o governo do Estado, para o Senado, e essa fatia vai sendo dividida e consegue se coordenar e controlar as pessoas. E controla-se com mão de ferro, controla-se da forma mais fria possível. O sistema ele é muito frio. Às vezes alguns homens filtram e tentam passar alguma humanidade, mas não há humanidade no sistema. E isso envolve o sistema político e o sistema religioso. Um homem, para se tornar poderoso, grande, porta-voz, digamos assim, porta-voz do maior congresso do Brasil como Marco Feliciano, ele tem de ser frio e calculista, ele não pode ter dó das pessoas. Ele tem de mentir e dizer que a oferta que vai ser tirada é para a obra missionária, mas nós sabemos que não é. Que os 42 pontos missionários, extensões de Camboriú, os pastores de lá diziam que as riquezas eram divididas com a família Cisino, não era para eles. Que a festa do boi, antigamente, mandavam os ossos para os missionários e a família Cisino comia a carne do boi, e aqueles que interessassem. Porém, a festa estava acontecendo, mas nem os ossos iam mais para os missionários, né? E o pastor Cisino ainda levava Feliciano para extorquir os 42 pontos missionários, onde havia crentes, lá, ainda tirando oferta de lá, e arrancou até bananas verdes na África, porque o pessoal não tinha dinheiro. Ele disse que a regra era dar alguma coisa para receber. Isso é a forma que o sistema trabalha, sem amor, sem piedade. Homens como Silas Malafaia, que fez parte da Assembleia de Deus, Ministério Belém, trabalhava com seu sogro na Assembleia de Deus da Penha, e com o falecimento do sogro, automaticamente ele passa de vice a presidente, e com a influência que ele tinha de televangelista, ele leva a igreja de Assembleia de Deus para a ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, certamente ligado à Convenção Geral, a CGADB, porque era possível, e agora ele passa a extorquir mais, a trabalhar com a forma que a Assembleia de Deus não trabalhava, já sendo riquíssima com a CPAD, com a forma de extrair bastante dinheiro com a sua literatura, e gente brigando até se matando com bala por causa de grana. Mas agora o Silas ainda trouxe Morris Cerulo, Mike Murdock, Miles Murrow e os cães gulosos dos Estados Unidos para arrancar dinheiro dessa massa para se tornar poderoso, e tornou-se uma grande liderança política do lado da direita. E, enfim, tudo isso é o sistema trabalhando, esse sistema aqui. E aí ele diz que já experimentou toda forma de tirar ofertas das pessoas. E arranjou forma de as pessoas dar o dinheiro ou por amor ou constrangido. Azar o deles, disse ele, azar das pessoas que está com eles. Até chegou a dizer que dinheiro de igreja não é para ajudar a pagar a conta de membro endividado. Você que faz os seus rolos, as suas corquetias, se vire. Ou seja, é isso aí. O sistema pode tirar qualquer um pastor, tirar qualquer uma pessoa. Não existe amor aí. É o sistema, né? Então, meus queridos, eu falando aqui, eu mencionando sobre a questão da hierarquia, né? Até Paulo disse que obedecêssemos às autoridades. Eu não sei se botaram essa palavra na pena, na escrita de Paulo, porque não dizer, se botaram palavra na boca de Paulo, porque assim, ele disse, não tem autoridade que não venha de Deus. Não só ele, mas Pedro, algumas pessoas falaram também isso aí. Chegou o momento que Pedro disse, honre o rei, se precisar, pode dobrar o joelho perante o rei. O rei que era rei pagão, né? E assim, eu compreendo que todas as autoridades foram postas por Deus, ok. Assim, acredito que, como Jesus disse, eu acredito nas palavras do Messias. Eu tenho de ver se o que Paulo falou coaduna com o que o Messias falou. Eu tenho de ver o que Pedro falou se coaduna com o que Jesus falou. Porque Jesus mesmo disse que Satanás pediu para ser andar com Pedro, mas Jesus não aceitou. E tem muita gente que era servo do Criador e Satanás está se andando aí.
eu tenho de ver o seguinte, Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Então eu entendo que o reino do mundo, está escrito, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça o evangelho. Então assim, o Deus desse século é traduzir o Deus deste mundo. Então o mundo jaz no maligno e o Deus desse mundo é Satanás. Então as autoridades que estão aí são satânicas, a maioria delas são satânicas. Agora, o Criador tem poder sobre tudo, foi constituído pelo Criador. Satã, Ra-Satã, para governar esse mundo aí, o sistema, não é o planeta, é o sistema político, religioso, não é? A informação que nós temos, as escolas que nós temos, é o sistema. Os 4 pilares do sistema é a religião, é a escola, são as leis e a mídia. E isso aí Satanás coordena no mundo. 13 famílias coordenam e já tem de joelho mais de 50% dos países do mundo, com religiões, com leis, com falsas informações e com a cartilha deles, né? Inclusive essa cartilha aí é da sustentabilidade, né? Que o mundo está superaquecendo, que o mundo está com problemas porque o ser humano está destruindo o mundo e quer se erradicar todo o mal do mundo até 2030. Eles gostariam, como disse Bill Gates, de enviar uma pandemia mundial para ceifar essas pessoas, ou então uma terceira guerra mundial, que daria a mesma coisa. Tanto a pandemia como a guerra. A pandemia é uma forma de guerra diferente hoje, e uma guerra mundial é a mesma coisa, eles querem destruir. E esse sistema aí, global, esse sistema da nova ordem mundial, gosta muito das igrejas, porque as igrejas alienam as pessoas, essa liderança aliena as pessoas. Mas vamos lá, não vou sair muito do assunto. Então, meus queridos, ordem expressa e irrevogável, cortado do rol de pastores e dirigentes de congregação. Aí eu quero aqui dizer que o pastor, ele obedece, não é a Deus, é a sua convenção. Aqui eu fui convencionado pela Comeadec e pela CGADB. É a sua convenção, é a sua diretoria, porque é estes que vão respaldá-lo, não é o Criador. A partir da hora que você se torna pastor, sua alma está vendida para esse sistema. O que o pastor vai rezar é a cartilha do sistema. A minha cartilha do sistema aqui da Assembleia de Deus Templo Central era um credo que aparecia impresso do Rio de Janeiro e vinha em forma de literatura, Revista Obreiro, Revista Ultimato, Círculo de Oração, Mensageiro da Paz e Lições Bíblicas. Creio em um Deus subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio na igreja com coluna e firmeza da verdade, a noiva de Cristo e tal, né? Povo zeloso de boas obras. Creio no batismo no Espírito Santo pela evidência inicial de falar língua e tal. Então tinha aquele credo todo fechando. Se você falasse fora do credo, se você questionasse, ele diria, o irmão, diziam, o que é revelado é para os homens e oculto é para Deus. Não queira saber além do que deve saber. E mantinha as pessoas naquela cartilha. Só que aquela cartilha é uma seleção, é uma heresia, é uma heresia. A heresia é você selecionar um grupo de doutrina e ensinar só aquilo e achar que aquilo é tudo. Isso aí é heresia. É você separar. A Bíblia tem de ser lida de uma forma linear, completa, sem apenas divisão de capítulo e versículo, que foi feito com epígrafes para controlar, para os pastores linkarem ali. Tipo assim, irmão, leia Efésios 2:9, lê agora aí, ó, Gálatas 3:13. Lê aí, lê não sei onde, tá vendo? Lê aqui, irmão, no púlpito, lê isso, tá vendo? O cara pega uma ideia e vai em versos, em passagens, que falam sobre aquilo para respaldar, muitas vezes, a mentira, né? Então, o que acontece aqui, ó, o líder, o pastor, ele não vai obedecer à Escritura, ele vai obedecer, por exemplo, a Assembleia de Deus me ensinou, as lideranças, que Malaquias 3:10, trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa, é um texto, é chave para tirar dízimos e ofertas para pastores brasileiros. Só que quando você vai ler a partir do capítulo 2 e 3, você vai ler de uma forma linear, você vai ver o seguinte, esta palavra é para vós, sacerdotes, vocês, né, que são representantes da nação, me roubais toda a nação sacerdotal. Na verdade, não que fosse sacerdotal, mas que tomou a cadeira de Levi, era Judá. Hoje também não é Israel, é só Judá, que ajudou na própria morte dos irmãos na Segunda Guerra Mundial. Então é o seguinte, Jesus diz, vocês tomaram a cadeira de Moisés, e com Moisés o levirato junto, né? Então ali
era dito o seguinte: a casa do tesouro é pobre, órfão, viúvo, estrangeiro e Levi. Não tinha mais Levi, era Judá. Então, portanto, Judá não era Levi, não era para receber dízimos e ofertas. Mas se fosse para requerer isso, era para o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Eles não faziam isso. Pelo contrário, assaltava a casa das viúvas. E Jesus disse: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Essa palavra hoje diz o pastor Frank para vocês. É para padre e pastores, vós me roubais em dízimos e ofertas. E para muitos de religiões afro também, que ganham muito com engano, né? Reivindicando disso. Mas pelo menos os das religiões afros não dizem que é a ordem de Deus para dar dízimo e oferta. Quem diz é pastores e padres. Vós me roubais em dízimos e ofertas, alçadas. O que é alçada? É na alça da bolsa, que estava na mão de quem? Do pobre, da viúva, do órfão, do estrangeiro? Não, dos sacerdotes, a bolsa que já recebiam ouro e prata e não ajudavam as pessoas. Diferente da igreja no início, chamada de primitiva, que eu não costumo muito chamar de primitiva, que seria uma coisa mais bárbara. A igreja no início, chamada os do caminho, e dos de fora dos fariseus, chamado de a seita dos nazarenos. Esses, quando pessoas vendiam propriedades e levavam o valor e depositavam aos pés dos apóstolos, esses, por sua vez, repartiam com os carentes. Mas na Assembleia de Deus que eu fiz parte, não tem esse negócio de repartir com carentes. E que supria a necessidade de todo mundo. Era igual o modelo do Malafaia. Dízimo e oferta não é para pagar as tuas contas, você que faz o tesouro, para membro da igreja. Ora, mas quem dá dízimo e oferta já é membro da igreja. Então, você paga um seguro para na hora que você precisar. Você paga o seguro obrigatório do transporte para quando tiver um acidente, o DPVAT, devolver um dinheiro para você, cuidar de você. Mas aí, já na igreja do Silas Malafaia da vida, ou outras igrejas, você fica pagando dízimo e oferta na hora que precisa de uma ajuda, não será ajudado. Então, aí, dízimos e ofertas. Só que a palavra dízimo era até dízima, é corte de foice, era trigo, cevada, endro, coentro, cominho e até animais. Não tem nada a ver com 10%. 10% é a porcentagem numérica. Então, se eu sou pastor de igreja na Assembleia de Deus, e se eu ensinar e disser, olha, irmão, essa palavra aqui não é para crente brasileiro, era para sacerdotes falsos que estavam tomando o lugar da tribo de Levi, reivindicando de dízimo e oferta, e não é dinheiro. Jesus disse, o Criador falou pelo profeta Malaquias, trazei todos os dias uma casa do tesouro. E a casa do tesouro não era um cofre, nem a tesouraria da igreja brasileira. A casa do tesouro, segundo Jesus, segundo os apóstolos, segundo muitos da patrística, dos pais da igreja depois dos apóstolos, era onde tem o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Isso aí é a casa de Deus. E a semelhança desse povo, Jesus esteve hospedado com eles em Cafarnaum, onde tinha pessoas pobres, carentes, ele estava ali no meio dessas pessoas. Ele até falou na casa de Simão. Para Judas, quando diz que desperdício, um vidro com unguento, nardo, acácio e mirra, um vaso de alabastro quebrado nos pés de Jesus, podia ser vendido e dado aos pobres. Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco, ou seja, traga os dízimos para a casa do tesouro, que é a casa dos pobres, sempre tereis convosco. E aí, dizer assim, aqui em Malaquias ele diz assim, traga todos os dízimos e faça a prova de mim que eu vou abrir a janela do céu. O que é dízimo? Frutas, legumes, verduras, para serem comidos junto com o levita, que cuida da empanadazinha com pele de animais, e com essas pessoas pobres. E faça a prova de mim que eu vou abrir a janela do céu. Para quê? Para mandar chuva, para dar mais fruta, mais legume, mais verdura. Tipo assim, feijão, milho, abóbora, melancia, batata, coisa da roça. Eu vou fazer dar mais ainda para vocês terem abundância e poder ajudar mais. E faça a prova de mim. Eu vou enviar do céu essa bênção, a chuva, e vou repreender o cortador, o migrador, assolador, devorador, destruidor, o pulgão, a lagarta, o gafanhoto, para não cortar o fruto da terra. E as nações vão ver que vocês são financeiramente bem, igual a empresários que reinam no sistema monetário, porque são homens de Deus com Lamborghinis, com Ferraris, com Mercedes, com Teslas. Não. Vão dizer que vocês têm uma terra boa que produz legumes bons, né? Frutas, legumes e verduras. É isso. Mas aí, se falar isso, os pastores, a diretoria vai chamar a atenção e vai dizer, filho de uma égua com burro, tu está batendo na economia da nossa igreja, tu está indo contra a nossa nova ordem mundial financeira da Assembleia, rapaz. Não faça isso. Tu tem de dizer
que dizem oferta é para pastor brasileiro, para cão guloso brasileiro. Não pode dizer que era para o povo pobre de Israel e era comida, não. Mas como é que a gente vai poder manter essas lojas de material invisível? Como é que vamos encher o rabo de grana? Como é que vamos fazer? Olha, filho de uma égua, como fala aqui no Ceará, né? Se tu continuar desse jeito, tu vai ser removido do pastorado. Tu vai perder a igreja para servir de exemplo. Então, muda o linguajar. Tu tem de falar o nosso linguajar. 2 Coríntios 9, de 7 a 9, por exemplo, está escrito lá, né? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não como tendo necessidade ou com tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria, e Deus fará abundar em vós toda boa obra, para que, tendo sempre, possais cooperar e tal. E no verso 9 diz, como está escrito, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aí o líder diria, olha, o irmão não pode ler o verso 9, quando você for tirar a oferta, cada um contribua com alegria e tal, mas para no verso 9. Para isso foi feito capítulos e versículos, para você dizer até o versículo 8, rapaz. Porque se ler no 9, eles vão entender que é para repartir com os carentes, a gente tem uma ordem. Dízimos e oferta é para o templo, é para encher nosso rabo de grana, para como é que a gente vai luxar se não for assim? Não, nós não somos servos do Criador, nós servimos a Deus, aos Zeus da Grécia. Essa é a realidade, servimos ao Deus Mamon. Então, você para no verso 9, e se alguém que pegar um dízimo para ajudar uma pessoa carente, dízimo não, dinheiro para ajudar uma pessoa carente, nós vamos dizer, não, meu irmão, você está em pecado. Você não vai tomar ceia, está em pecado, você pega e devolva, arranje emprestado e devolva. Se quiser ajudar, ajude com o que é seu, mas 10% é de Deus. Igual no Jardim do Éden, aquele fruto é o dízimo, como disse, é de morcego da Igreja Universal. Então é isso, é preciso servir a cartilha, é preciso servir a homens. Se servir ao Criador e falar a verdade, será removido, cara. Com certeza será removido. Então, meus queridos, a ordem da saída era simplesmente para sumir e não aparecer, ser escorraçado como um cão, e não era para se despedir, porque o cara deu... Eu lembrei do filme de Troia, quando o rei procura o Aquiles e pede para sepultar o seu filho Heitor, para ter um funeral digno, com botar 2 moedas nos olhos, como o ritual que eles faziam de Troia, e sepultar o filho, né, poder chorar, porque o filho foi arrastado pela carruagem do Aquiles, né, e aí eu lembrei, né, aí o coordenador deu aqui a chance do pastor Valdir se despedir, permitiu a despedida. A razão, ele falou que não foi críticas morais, ele fez críticas ao centro de convenção, que foi alugado para o Estado, para a PEC 30 e para eventos que aconteceram ali, que desfaziam do zelo, do cuidado que eles tinham de consagrar aquele lugar para o Criador. É por isso, meu amado irmão Valdir, que Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito. Não é nem no templo, nem em centro de convenção nenhum, nem templo, nem no monte. É em espírito, é aqui na mente. Aqui ninguém bagunça. Aqui ninguém faz bagunça, profanação. Aqui só se você profanar. Se você não profanar, é no seu entendimento. O vosso culto seja racional, disse Paulo, né? Então, meus queridos, aí ele disse que ele não fez críticas morais nem ao pastor Samuel Câmara, nem ao filho do pastor Samuel Câmara e nem à diretoria. Ele criticou baseado na palavra, no zelo da palavra, pelo que estava acontecendo lá. E ele fazia parte disso. Então, assim, ele até falou o seguinte, que a grande maioria dos pastores são omissos e medrosos. Sim, claro que sim. Onde eu andei, eu vi isso. Para você servir ao sistema e você ser bem quisto por ele e gozar dos frutos das benécias financeiras dele, você tem de ser covarde e ser medroso. Até porque se você for sincero e verdadeiro, pronto, eu procurei ser sincero. Antes de sair da Assembleia de Deus, eu conversei com o meu amigo José Walter da Silveira Filho, né, que é coordenador de missões. Ele disse, irmão Frank, ninguém pode mudar, né, o sistema. Eu falei, a gente pode sair fora, né, a gente pode mudar a si mesmo. Conversei, fui lá na igreja de João Bezerra da Silva, que tinha sido pastor coordenador e foi presidente da convenção. Na época que ele era presidente da convenção, há uns anos recentes, fui até a casa dele, aqui no Ceará. E a irmã Lúcia disse, o João, ele chora, ele quer muito a mudança na convenção, mas não pode mudar. Mas antes, quando eu estava pastoreando, eu ouvi
que quando Emiliano Ferreira da Costa, presidente da Convenção do Ceará e também, que era Comeadec e presidente da Igreja de Fortaleza, estava no leito de morte. Ele disse que Deus revelou que Severino Ferreira de Lucena, que até então, no momento em que eu conversava com Severino, eu conversava com Severino, ele era pastor presidente da Assembleia de Deus de Morada Nova, que é dessa região de Jaguaribe, que eu faço parte aqui. E aí ele disse, olha, o pastor Emiliano Ferreira da Costa, presidente da Igreja de Convenção de Fortaleza, disse no leito de morte para a diretoria que eu, Severino Ferreira de Lucena, seria o presidente da convenção. E aí, quando eu fiz uma viagem a Pernambuco, a diretoria disse, não, vamos empossar Sebastião Mendes Pereira, o pastor Basto, porque, apesar dele ser um homem de Deus, um homem amoroso, mas ele é maleável, é moldável, é alguém que ele vai ter medo de nos enfrentar. Quando quisermos fazer qualquer coisa, ele não vai impedir, a gente põe ele. E aí eu lembro, Frank, eu era pastor em Catarina em no ano 2000 até 2003. Eu fiquei 3 anos e 3 meses lá. Eu lembro que um dia, um pastor invejoso, vizinho, que chamava de Neinha, Cícero Leite, ficou com inveja da cidade que eu pastoreava. Ele pastoreava um distrito chamado Flamengo, de uma cidade chamada Saboeiro, era distrito e era campo. Não, Saboeiro não. Era de Saboeiro, mas o distrito chamado Flamengo, era Flamengo. E aí era vizinho a Catarina. Catarina é uma serra fria. E ele estava em pecado, segundo o pastor presidente, e aí ele pediu a 2 pastores mercenários, um era da cidade de Acopiara, era Samuel, um velho, e o outro era Isael Ramos de Oliveira, de Iguatu, que era da cidade vizinha a Acopiara. Acopiara vizinha a Catarina, onde eu pastoreava, e Iguatu vizinho a Acopiara. Ele pediu e disse, eu quero a igreja do Frank. E aí os 2 disseram, vamos dar a igreja do Frank para você. E o presidente Sebastião Mendes Pereira ligou para mim, Frank Lima, e disse, pastor, você é jovem, mas é zeloso, é dinâmico e está em comunhão. Mas tem um pastor, Cícero Leite, que está em pecado. E ele pediu à sua igreja a 2 homens que são conselheiros de obreiros, são conselheiros de comissões, chama-se comissões. Um deles é um pastor regional e outro. Então esses 2, Samuel e Isael, eles vão até a tua igreja dizer que você vai ser tirado daí. Mas você não vai, você é o pastor, fica firme aí. Mas por que o pastor Basto não deu ordem? O pastor Basto disse, é porque eles são pastores fortes, pastores grandes. Ou seja, ele era alguém que não tinha poder sobre a convenção, né? E aí eles chegaram lá, dizendo que eu ia sair da igreja. E foram direto a uma congregação chamada São Gonçalo e deram posse ao pastor de Flamengo vizinho, que era para, através da congregação, tomar o campo. E eu estive até lá, fui e falei num carro junto com eles, junto com o Isael Ramos de Oliveira de Iguatu, que era um pastor regional. Ele disse que era conselheiro de pastores há 35 anos, Samuel, que era um pastor que disse que há 28 anos era pastor de comissão, pastor conselheiro de obreiros, e o Neinha, que era Cícero Leite de Flamengo. Eu falei para eles, eu estou com vergonha porque estou diante de 3 mentirosos, vocês são mentirosos. E tem mais, a minha vontade era de meter a mão neles, entende? É claro que eu não fiz, né? Desde que aceitei a fé até hoje, e antes nunca briguei com ninguém, né? Mas a vontade era de bater neles. Então, meus queridos, veja como o sistema funciona. Então, eu digo o seguinte, aí ele falou, Valdir, que a grande maioria desses pastores são omissos e medrosos. Os pastores são mandados pela diretoria. Quando eu trabalhei, durante todo o tempo que eu trabalhei como líder, Adonias Ângelo Barros, um tamborete de forró, como a gente fala no Ceará, zelador de apartamento de Minhoca, um baixinho, bem baixinho, careca. Só queria ser o cão, era secretário lá. E ele que queria mandar, ele para renovar uma credencial da CJDB, não vai renovar agora não sei o que, todo o tempo botando banca. Entendeu? Eu olhava, eu dava nojo daquilo. Porque eu vi outros pastores dizendo que ele era muito metidão, sabe? Você vê que não tinha nada do Criador naquele sujeito, não tinha nada do Criador. Era simplesmente um narcisistazinho, né? Um narcisista da baixa da égua, né? Então,
Pastor Valdir disse que a prioridade dele era a palavra e a palavra e a comunhão com Deus. Não adianta, Valdir. Se você priorizar a palavra e a comunhão com Deus, não bate com o ministério. O ministério não trabalha na base da comunhão com Deus. É um sistema financeiro religioso. Não vai bater, né? Se você zelar pela palavra, você vai sair fora. Se você for usar a palavra, você desmancha o sistema. Esse sistema funciona, é um universo invertido, um universo paralelo. É outra dimensão. Você tem de falar a palavra ao contrário para poder funcionar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu nasci de uma família honesta, pobre, mas trabalhadora, gente boa. Meu pai e minha mãe é esse exemplo aí, pessoa que compra, que paga, pessoa que é honesta. E pessoas boas. Só que a forma que eles aprenderam, o sistema que eles aprenderam de vida, eles tiveram da tradição oral dos pais. E eu não me sentia bem com a forma com que a gente era conduzido, né? O meu pai vivia viajando, andando, e me deixava junto com trabalhadores, com pessoas ali. E eu tentava ser amigo dele, só consegui ser amigo quando ele aceitou a fé. Quando eu levei meu pai e minha mãe para morar comigo em uma das igrejas, a convite de um latifundiário para cuidar de 2 casas de chácara, aí convidei eles para morar lá, meu irmão, Nequim, presbítero, que eu consagrei a presbítero, que ele é copastor aqui, onde eu moro, da Assembleia de Deus. Quando levei meu pai e minha mãe para morar lá, eu consegui uma amizade com meu pai de 2 anos, que eu não tinha antes. Então, assim, a forma de sermos criados era diferente. Eu tinha 4 para 5 anos de idade. Estava sentado no colo do meu pai segurando em mim e dizendo, deixa eu dar o beijinho do tachinho, o cheirinho do tachinho. O tachinho era o nariz, dar o cheirinho do nariz. E minha mãe chegou para mim e disse, já pediu a benção papai hoje? Aí eu falei, ela peça a benção agora. Eu olhando para ele, de frente para ele, com vergonha, de dizer, a benção, pai? Eu fiquei com vergonha, fiquei constrangido. Ela disse, pede a benção logo. Pede a benção. Aí eu falei, eu fiquei constrangido. Ela pegou a sandália e meteu a sandália em mim. Pede a benção logo, cachorro. E eu, desesperado, fiquei entalado, fiquei, a benção. Então, esse tipo de coisa, eu fui crescendo, eu lembro que quando eu questionava, perguntava alguma coisa, porque a maioria dos meus irmãos ficavam calados. Meu irmão mais velho, meu outro irmão, a minha irmã mais velha, ficavam calados. Se eu questionasse alguma coisa, minha mãe chegava e dizia assim, tu não tem medo de eu meter a mão na tua cara, não? Não pensa porque tu é um cavalão grande, porque eu tinha 12 anos e já tinha 1,80 m quase. Não pense que porque você é grande eu não posso meter a mão na tua cara, não. E se você quiser engrossar, eu chamo teus irmãos para te segurar e bate em você com um pau. Eu lembro que mamãe, ela nunca fez isso, mas ela falava esse tipo de coisa. Então, eu entendi, peraí. Quando eu tiver uma família, eu vou fazer diferente. Então, eu tenho 2 filhos. Um tem 19, outro tem 22 anos. Eu criei ele, criei não, quem criou foi o Criador, todos nós. Eu cuidei deles. Nunca falei uma palavra dizendo você é feio ou chato, não. Só palavras de amor, beijos e abraços, todo dia dizendo te amo, conversando tudo com eles, olhando nos olhos, e eles são os melhores filhos de todas as galáxias. E aí, nunca toquei com os dedos neles, nunca magoei com palavras. Eles têm lembrança de uma infância saudável, não tem trauma de nada. Eles dizem, pai, mãe, vocês são nossos heróis, vocês são os melhores pais de todas as galáxias e nós queremos viver com vocês a vida toda. Quando casarmos, queremos construirmos dependências juntinho, pertinho de vocês e trabalharmos juntos e vivermos juntos a vida toda e a vida sem vocês não tem razão. Então, assim, construí um paraíso, só que toda a forma que a minha mãe e meu pai me criou, eu inverti. Entende? Então, se você quiser ver um paraíso, ainda na terra aqui, e você quiser viver a comunhão com o Pai, e você buscar na palavra, você vai ter de fazer o contrário desse sistema, aí sim. Aí você vai ver a manifestação. Eu sinto arrepios quando eu falo isso, porque eu vivo essa liberdade. Não tem, como eu falo com o cearense, não tem nenhum desses filhos de umas éguas que vai precisar procurar um tipo aqui, pegar minha carta numa secretaria e dizer assim, ô pastor João Gonçalves Mendes, presidente da Convenção da Assembleia de Deus do Ceará. Nós temos aqui um obreiro pregando aqui na igreja, meu irmão. É o Frank Lima de Souza.
Ele pregou aqui no púlpito, ainda está pregando. Ele disse aqui que quem tem mais ajuda quem tem menos, como a igreja primitiva, e que dízimo e oferta frutas, legumes e verdura, era comida, dizendo aqui aos irmãos que ao invés de pegar dinheiro e trazer para a tesouraria para encher o nosso rabo aqui, pegasse e fizesse cestas básicas para os carentes e fiscalizasse a porta dos irmãos para não deixar faltar nada, e baseado em Atos 4:30. A comunidade da fé tem de ser ligada e tem de fiscalizar as portas para não deixar faltar pão. Irmão, pelo amor de Deus, dá uma chamada nesse homem. Nunca mais eu quero esse obreiro aqui pregando. Está mexendo na nossa economia aqui. Não pode uma coisa dessa. Esse sistema para funcionar, meu irmão. Irmão, como é que um homem desse não tem entendimento? Os nossos pastores têm de ter um grau de malícia, como já falaram para ele. Eu não tenho pessoa para pegar a carta de recomendação assinada pelo presidente para me puxar, porque eu estou falando a verdade. Por isso que eu saí em 2014 desse sistema. Teve até um Zé Ruela, um filho de uma égua, que falou assim: ainda bem que a convenção te expulsou. Não, Zé Goiaba. Desculpa a expressão aqui. Não. Eu saí de cabeça erguida, sem problemas. Eu nem fui me despedir, eu só avisei um pastor que estava aqui, um cãozinho guloso, chamado Galdino. Eu disse: fala para a diretoria que eu vou deixar de ir nas reuniões de obreiros. Nem fui lá. Deixei, minha carta ficou lá, que eu trouxe de São Paulo. Ficou lá com um secretário chamado Alex. E na época o presidente da igreja lá era Antônio José Azevedo Pereira. Eu me apresentei para ele quando cheguei de São Paulo, porque eu nasci na fé no Rio Grande do Norte, mas vim para o Ceará e fiquei aqui. Cursei seminário lá na sede da igreja. Saí de cabeça erguida, deixei de fazer parte, abri mão de ser líder lá, e sou líder aqui no canal. Eu estou me apresentando porque, assim, é impressionante. A maioria dos crentes dessa igreja aí do século XXI, eles são haters quando eles chegam assim no canal. Eles não têm o espírito do Pai, do entendimento, a unção do Pai para entender nada. Eles chegam assim e dizem: quem é você, rapaz? Tu é um vagabundo, tu é um pilantra, tu só quer dinheiro, vai te converter, tu é um desviado. É assim. Aí você olha no perfil dele, tá com a Bíblia na mão, dizendo aleluia, Jesus, cantando. É lá da igreja, eles falam dessa forma. E isso é um dos motivos pelo qual jamais eu voltarei para esse sistema. Porque esse povo é zumbizado. Esse povo como a gente fala no Ceará, é um magote de iníquos servindo a homens e não ao Criador. E quando alguém fala a verdade do Criador, ao invés deles dizer: opa, esse alguém fala como quem tem autoridade, não como os fariseus. Não, eles dizem: ei, está falando diferente. Tem de falar igual a todos esses aí. Deixa eu abreviar, deixa eu concluir por aqui, porque fica muito grande assim. Então, eu digo o seguinte: se eu fosse presidente do sistema como Samuel Câmara, faria a mesma coisa, meu irmão. Porque é o seguinte: o sistema é grande, tem que ter visão. Não pode ter amor, não pode ter empatia. Não pode nem mesmo se apegar com a família. A maioria das coisas do sistema nem fala para a família não saber. Fala só das benécias. É igual o agente secreto da polícia da inteligência secreta, que não revela nem para a mulher e nem para os filhos o trabalho que ele faz da polícia secreta. Então, é o sistema tem de ser assim. Ou não tem filho, e se tiver, não passa essas coordenadas, apenas seja o chefão do crime religioso. Então, se eu fosse o presidente Samuel Câmara nesse contexto de sistema, eu faria a mesma coisa com ele e com outros. Se levantar contra a autoridade máxima do presidente da convenção e do sistema, simplesmente corta o vínculo dele com o ministério, tira fora, porque senão ele vai infectar todo mundo com zelo, com cuidado, e vai abater o sistema. Para o sistema funcionar, os fiéis têm de ser retirados. Se eu fosse do sistema, eu faria a mesma coisa. Ô, meu irmão, está questionando as minhas ordens. Eu sou imperador. Não preciso nem chegar em ti. Eu tenho a diretoria, eu converso com a diretoria, eu converso com o Daniel, e aí dou a ordem, emito a ordem já da junta diretora para o coordenador do setor, para falar ao líder da congregação: pastor, você está fora, rapaz. Fora, filho de uma égua, como a gente fala aqui no Ceará. Você não rezou nossa cartilha, você não atentou para a nossa ordenança. Aqui tem de servir a homem, cara, não é o Criador. E aí? Faria isso de exemplo mesmo. Se eu fosse do sistema. Não deixava ninguém, quem se levantasse, tinha de tirar fora. É um tipo assim, tá pregando no culto de doutrina,
Amém, irmãos? Pregando a cartilha, não a escritura verdadeira e nem a verdade, a cartilha. Aí alguém diz, amém não, não está escrito assim não. Opa! Aí apontava para o diácono corre, vai no ouvido, ei, como a gente fala no Ceará, filho de uma égua, você está atrapalhando o culto e a doutrina. Ó, seu Zé Ruela, se você quiser conversar com o líder, vai lá na casa dele, ele não vai receber você na sua casa. Procura um momentinho que ele estiver na secretaria, conversa com ele lá. Mas aqui no culto você não pode. O líder é intocável. É uma figura intocável. É a autoridade máxima. Ele é o pastor, ele é o mentor, ele é o autor, ele é o consumador, ele é o advogado, ele é o juiz, ele é o padroeiro, ele é o mensageiro, ele é o anjo, ele é o ungido, ele é o acobertador, é o pastoreador, é o pastor, é o apóstolo, ele é o profeta, ele é o sacerdote, ele é o rei. Você não pode dizer nada. Deixa ele dizer tudo e ainda diga assim, amém, Deus. Fala, Deus, que teu servo ouve. Amém. Aí todo mundo acha normal. Fala, Deus. Diga com ele, assim como falava com César e com os reis, diga com ele. A igreja vai entender que é Deus, mas é ele mesmo, entende? Não é o Criador. É ele que é Deus aqui. É ele que manda. Não fala nada, não. Então, quem é líder, né, tem de ter visão, a visão do sistema. Tem de trabalhar com o Estado. Tem de dar o exemplo. A igreja trabalha com o Estado juntos, né? E ninguém separa isso, não tem como separar. E o Estado não é simplesmente cristão, ele é laico. Tudo que tem de poder vale quando se está no poder. É por isso que eu digo, né? Aqui perto onde eu moro tem uma congregação. E o presbítero que dirige essa congregação, ele bate continência para o líder da Assembleia de Deus aqui, que é o Kleber, que recebeu o cajado do líder Francisco Enos, que é o sogro dele, passou o cajado para ele aqui. E o Kleber responde à CONADEC, a Convenção Estadual do Ceará. E a CONADEC responde à tesouraria. E a tesouraria não, diretoria. Responde à diretoria. E a diretoria responde à CGADB. CGADB responde a José Wellington. E José Wellington responde à elite global que compreende do Estado e das leis, da política, tudo. Aí a maçonaria, seja maçonaria, se bate continência para a maçonaria, para o judaísmo, para o sionismo, para os poderes das trevas, do cabalismo, da feitiçaria cabalística dos judeus, da maçonaria, os poderes, ou seja, quem está por cima dos presidentes e primeiros ministros e reis políticos do mundo e dos líderes presidentes das siglas das convenções do Brasil é Ra-Satã, é ele que está por cima através de banqueiros, através de uma elite das sombras, elite global, podemos dizer, o topo da pirâmide. É isso aí. Então, meus queridos, ele disse que não falou contra a moral de ninguém, apenas criticou, baseado na palavra de Deus, saiu se desligando da Assembleia de Deus, sem dívida financeira nem dívida moral. Ele disse que o pastor Samuel prega amor. É isso que Jesus falou dos fariseus. Olha, falou para o povo, observe o que eles falam, mas não em conformidade com as suas obras, pois dizem e não praticam. É isso que Jesus odiava nas lideranças e falou para escribas e fariseus, que hoje seria, digamos assim, fariseu e saduceu, pastores e padres, eles dizem e não praticam. Valdir disse não está mais debaixo da cobertura espiritual. É impressionante, né? As pessoas acreditam na cobertura espiritual daqueles homens. Por isso que isso chama-se iniquidade. É colocar o que é do Pai em homens. Isso é iniquidade. E quem não sair fora vai pagar por isso. Não, apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Ele disse que chorou e se desgastou pela igreja. Diz que ele visitava, ele não tinha interesse financeiro, ele trabalhava para isso, se importava com as pessoas, se envolvia com as pessoas e as pessoas gostavam dele. Por ser verdadeiro e zeloso, fora. Tem de ser ganancioso e malicioso. Se for verdadeiro, não dá certo com o sistema, vai sair fora. Não é? Era um pastor dedicado. Aí ele disse que Deus é justo, o que se planta se colhe. Agora é assim, eu acredito nisso. Acredito que o Criador, ele é justo e o que se planta se colhe aqui. Mas lá no sistema não, lá não. No sistema é injustiça sobre injustiça acontecendo e lá o Criador não está no meio não. Porque
Os homens não têm temor do Criador, eles serão julgados um dia, e as pessoas que servem a ele não têm temor também do Criador. Vocês vejam que aqui no Ceará, já faz uns 2 anos que eu estou batendo nessa tecla que as pessoas confirmam tudo que é verdade, mas covardemente continuam servindo ao sistema. E Apocalipse 21:8 diz, de fora ficarão os covardes. Então, é difícil, viu? É difícil. Fazem barbaridades e parece que Deus não está vendo, que ele está fora. Jesus falou que não é no templo nem no monte. Agora, fora do templo e do monte, você andando na presença do Criador, o Criador garante você no caminho certo. Mas lá você sofre bastante porque está servindo a homens, né? Eu estou aqui na vigília. Essa gravação aqui é próximo de 2 horas da madrugada, viu? Estou fazendo isso aqui na vigília. Por isso que, para mim, está tão fluente na minha mente. Eu estou vendo tudo aqui pela fé, né? Eu sempre faço anotações para não errar em algumas coisas que a gente fala, mas está na cabeça da gente, né? Vários pastores foram enxotados na mesma ocasião, saíram tudo fora. Por quê? Porque falaram contra a moral, porque falaram contra os líderes, não. Porque falaram sobre coisas que estavam acontecendo no centro de convenções que foi comprado com dízimos e ofertas e não condiziam com a palavra, com a Bíblia, né? E aí o líder não quis questionamento. Mas é isso. Se questionar, por exemplo, na CPAD, na Casa da Publicadora das Assembleias de Deus, se os poderes se questionarem, muita gente vai a óbito. Não pode questionar. Então, meus queridos, eu concluo dizendo aqui que a decisão do Valdir ser desligado foi da diretoria. O líder não trabalha só. A corrupção precisa ter várias pessoas para que essa corrupção seja firme. Isso é no governo brasileiro do presidente Lula, seja no governo das Assembleias de Deus e de outras denominações. Então é isso, meus queridos. Quero que vocês digam nos comentários o que vocês acham. Sei que o vídeo ficou grande, mas eu não gosto de ser omisso. Também não estou fazendo aqui apenas para ter views e para ganhar dinheiro. Estou fazendo isso aqui porque estou livre do sistema, trabalho com as minhas mãos, com artes, com desenhos. Claro que não tem sido o suficiente, né, para pagar as contas, porque é na raça. E eu tenho desenhado quase nada para me dedicar ao canal. E meus filhos que fazem esse trabalho com artes, desenhos, são artistas, desenhistas, desde criança. E é isso. Fale nos comentários o que vocês acham. Estamos juntos. Grande abraço em todos.